E agora então vai Foi bom, né? no doutorado de agora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado ao professor José Vicente, em primeiro lugar, por essa oportunidade de poder bater um papo com vocês e contar um pouquinho do que foi a minha pesquisa recém-finalizada, recém-defendida, sobre a orientação do professor José Vicente, aqui mesmo nessa universidade, no programa de pós-graduação em Sociologia. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que alguns pontos tocados, tanto pela professora Rita, quanto o professor José Vicente e o professor Lúcio, tocaram em algumas questões que são pertinentes à problemática que me interessa, assim como a apresentação última agora, a apresentação do professor Tom, que elenca alguns fatores da transformação da sociedade chinesa, particularmente tocante à juventude e à estratificação social, o crescimento da desigualdade, e como as lideranças sentem, como as lideranças percebem esse aumento da desigualdade como uma ameaça à estabilidade política. Foi algo gratificante também ter visto na palestra do professor Lúcio uma menção sobre todas as pesquisas que estão sendo realizadas na rede de estudos internacional, envolvendo a temática de estudos da China, como ainda temos uma carência de estudos sobre o Estado, sobre a política. Então, a minha contribuição veio nesse sentido, de tentar então, trazer conhecimento ainda pouco explorado na sociologia brasileira. Esse foi um trabalho cuja orientação, uma análise sociológica de tipo compreensivo acerca da reforma institucional do setor de segurança pública na China, com ênfase no período pós-reformas de 78 e os seus reflexos para o controle social na China. É uma análise que eu faço focada na dimensão institucional. Basicamente, um mapa para dar uma provocada. Essa distribuição, visualmente, a distribuição da população pelo globo. A gente vê as maiores concentrações, como tem sabemos, na Índia e na China. Então, se nos estudos de sociologia, a gente, enfim, é interessado no fenômeno humano, por que não estudar a Ásia a partir da nossa perspectiva daqui, na América do Sul? Basicamente, esse mapa da divisão administrativa é para a gente ter uma ideia de contexto. Aquelas 3 regiões destacadas em vermelhos, esse mapa de uma cadeia de cartografia da Sciences-Po, França. As 4 regiões destacadas em vermelhos, a mais ao norte, Beijing, a capital. À sua direita, o que seria o porto de Beijing, que é Tianjin. Xangai, na porção ali, se fosse. Aqui então nós temos Beijing, Tianjin, que eles dizem seria mais ou menos assim, o equivalente no Brasil a São Paulo e Santos, o porto de São Paulo. Xangai, e essa região, Chongqing, ela tem aproximadamente 40 milhões de pessoas vivendo nessa área. Até recentemente, isso era uma porção do território da província de Sichuan, e foi desmembrada meados dos anos 90. Essas 4 regiões em conjunto constituem o que os chineses chamam de municipalidade, que para a gente não é exatamente o que a gente concebe como município, mas essas 4 regiões são administradas diretamente pelo governo central, pelo Partido Comunista Chinês de Beijing. Então, essas 3 numa região litorânea, essa 4ª numa região interiorana. Não por acaso, os chineses têm uma preocupação de que essas 12 províncias que ficam na região litorânea concentram o grosso da riqueza nacional, cerca de 80% da riqueza nacional, e tem, vamos arredondar assim, uns 20% da população. Essa porção meio-oeste tem basicamente o restante da população, exagerando, tá? No gráfico, na imagem visual, os 80% da população e, se muito, 20% da riqueza. E os restantes? Isso aqui tudo é vazio demográfico. A província do Xinjiang, Xin é novo e Jiang é fronteira. Chama Nova Fronteira, no próprio chinês.
É uma região desértica. A gente sabe que tem algumas regiões aqui dos uigurs. Uigurs são uma etnia do centro da Ásia, misturadas, enfim, com os que seria propriamente o chinês. O chinês Han, originário dessa região da China, enfim, é um processo de expansão histórica, e aí eles foram por essa região, então é uma região de nova fronteira para eles. A região do Tibete é uma região montanhosa também, não é um local de grande concentração populacional. E aí na Mongólia são terras baixas, esses estepes, como mais ou menos aquela topografia, enfim, a condição de vegetação que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, das pradarias, dos pampas, né? É muito parecido. E o Jiangxi, aqui ao sul, essas 4 regiões de roxo são regiões autônomas. Então a gente tem essa ideia, mais ou menos aqui da geografia. O importante é destacar só que a separação dessa região para ser administrada diretamente pelo poder central tem o interesse de levar o desenvolvimento para essa região, para essa porção interiorana, que tem o grosso da população e o maior problema de pobreza e desigualdade social. Então, cunhou-se lá, em algum momento, o conceito de latinização do processo de desenvolvimento. Isso por quê? Porque eles estudaram o fenômeno na América Latina e de que algumas cidades, alguns centros se desenvolveram, viram um polo de atração. E aí, com grandes fluxos migratórios, você tem uma condição de degradação do espaço urbano e condição de violência e tudo isso que a gente conhece muito bem. Então, eles estão levando o desenvolvimento para o oeste. Isso tudo para dar uma situada, assim, são informações de contexto. Aqui é interessante ver, historicamente, a China vinha numa proporção até a década de 60, início das reformas aqui em 78, o Mao Tse-tung morre em 76, Deng Xiaoping já em 78 inicia um processo de reformas. Só que se a gente olhar aqui nesse recorte transversal, a gente vê que o fenômeno de migração inicia um pouco antes. Então parece que, muito embora a gente reflita que as reformas no setor, as reformas sociais mais amplas, econômicas, tenham sido fruto das aberturas políticas, a gente pode explorar, eu não explorei em detalhes, eu só aponto como uma curiosidade para possíveis desdobramentos de pesquisa futuros, como as autoridades, muitas vezes, elas agem responsivamente, elas sentem o problema e agem em resposta, e oferecendo soluções muitas vezes criativas. Muito no que o professor Tom também falou, que não são respostas de imediato, são processos muitas vezes negociados no longo prazo. Então, se tinha uma distribuição de cerca de 80% da população rural e 20% urbana até esse momento, imagina a década de 70 que ainda continuava, alguma coisa acontece, eu não tenho explicação, mas enfim, mas a gente sabe que a Revolução Cultural acaba em 76, Mao Tse-tung morre em 76, são 10 anos de Revolução Cultural, de perda do sistema, né, da estratégia de mobilização revolucionária. Então a gente vê aqui então um acréscimo das migrações para as cidades, e aí o movimento segue o seu curso ao longo de todas as décadas de 80, 90 e as décadas de 2000, e pela primeira vez na história, nos anos próximo aqui de 2010, 2011, a China se torna, ainda que não, enfim, se torna majoritariamente urbana, ainda que não essencialmente urbana, porque a gente tem um quadro aqui 51, 49, mas é uma virada histórica significativa que, se a gente comparar com essa curva de crescimento do PIB, da produção da riqueza, a gente vê que são fenômenos assustadores em um espaço de tempo de uma geração, como o professor bem colocou. Do início dos anos 90, de 95, para a gente arredondar, ou 97, para pegar 15 anos, até 2012, a riqueza cresce a uma média de 500 bilhões ano, com base no ano anterior. Quer dizer, se o ano já é alto, depois a elevação ainda tem um grau de aceleração, é uma curva exponencial. Isso é algo que, então, todos esses fenômenos juntos, o professor Tom ilustrou bem a questão das desigualdades, jovens, estratificação, desigualdade crescente. O professor José Vicente mencionou o índice de Gini, que hoje ultrapassa o Brasil, tem uma situação hoje mais desigual. Ele saiu de uma situação bastante igualitária, embora todos pobres iguais, para uma situação bastante desigual, embora muito rica. Então, a questão da desigualdade, à luz dessas mudanças econômicas e sociais, impõe-se desafios ao controle social. Então, eu me interessei de conhecer um pouco mais da ótica estatal
quais seriam essas consequências desses desafios às instituições de controle social pela ótica, então, do Estado. Bom, as mudanças do controle social chinês, para ilustrar, se eu me interesso no período pós-78, aqui eu falo do pré-78, para dizer justamente que muda, mas muda em função do quê? Em relação aqui. Então, o esforço de compreensão das condições históricas de existência, de que dependem práticas contemporâneas do controle social, é um pouco o radar que eu sigo a lá David Garland, Criminologia Crítica, com base numa bibliografia de autores estrangeiros, eu pude identificar esses três períodos. Primeiro, de 49, na tomada do poder, até 53, houve uma preocupação dos líderes de realizar um expurgo dos quadros nacionalistas. Então, esse expurgo sob auspícios de ditames políticos. Caracterizava-se muito claramente revolucionários e contra-revolucionários. Os contra-revolucionários eram inimigos do regime e esses expurgos muitas vezes implicaram mesmo derramamento de sangue. Então, de 54 a 57, o processo, embora seja liderado por Mao Tse-tung em todo ele, tá? Quase essas 3 décadas aqui quase completas, foi até 76, obviamente, ano de morte de Mao Tse-tung, liderado por ele. Mas isso não significa que tudo tenha ocorrido em uníssono. Sempre houve resistência, sempre houve oposição. Então, nesse segundo momento, alguns líderes divergiam da via maoísta e tinham uma crença de que precisava institucionalizar o regime para conferir uma estabilidade política e assim permitir o crescimento e o desenvolvimento do país. Então, fez-se uma experiência nesses 3 anos, de um crescente estímulo para a construção do sistema de justiça ordenado. Parece para a gente que, então, nesse momento foi uma experimentação. E aí, depois de 58 até 78, até 76, no ano de morte de Mao Tse-tung, mas 78 é o início das reformas, então, Mao Tse-tung determina uma reversão desse quadro, dizendo que, bom, basicamente, não interessava ao sistema revolucionário a construção de um sistema ordenado de justiça. Então, houve uma volta, um recuo, reversão, que eu chamo desse processo. A Guarda Vermelha, que era o exército do partido em Beijing, recebeu a determinação de Mao Tse-tung para esmagar o Guojianfa, que são justamente os 3 primeiros caracteres das 3 palavras: polícia, procuradoria e as cortes. Então, a gente pode ver que a ideia de mobilização de Mao Tse-tung tem sempre essa pressuposição dos ditames políticos a despeito de uma institucionalização. Pós-78, há uma virada nesse quadro. A gente fala, bom, a gente vê a China, muita coisa acontecendo, 2014, século XXI. Como que é o controle social lá? Essa provocação de estudar essa temática veio de uma sensação de vivência que a professora Soraya, o professor Zé Vicente, quem vivenciou, quem esteve na China sabe. Nas ruas, pode ser à noite, pode ser a hora do dia que for, a gente tem uma sensação de não estar vulnerável, para falar assim, para dizer que se sente seguro, porque nós, na condição de estrangeiros, poderíamos falar de uma ótica algo privilegiada, porque é o chinês que está lá, né? Mas o problema da ordem, da violência, não é como aqui. Então, mas mesmo assim, com toda essa mudança, hoje, a gente tem um quadro em que o cenário de desigualdade cresce, o cenário de violência cresce, o cenário de riscos à estabilidade do regime também estão crescendo. Os chineses, isso aqui é da Human Rights Watch, relatório anual que eles publicam, isso que foi retirado do ano passado. Os cidadãos chineses sempre cada vez mais preparados para desafiar as autoridades chinesas em temas como confisco de terras, despejos forçados, abusos de poder e outros. Esse quadro, esse gráfico, se eu posso chamar, ele mostra o crescimento anual do PIB total, que é essa curva mais clara, com relação ao PIB per capita, obviamente que o capita lá é muito grande, então é mais baixo. O que interessa destacar são dados do Banco Mundial, ainda de janeiro desse ano, elaboração própria, que mostram o seguinte: a gente tem uma evolução que, se a gente pudesse imaginar uma tendência, fora os anos de 2008 para frente, que a gente sabe que teve uma grande recessão e o modelo exportador, basicamente Estados Unidos e Europa Central, entrando em recessão, China passa a exportar menos, então o crescimento do PIB dá uma decaída. Mas se a gente olhar nessa evolução, existe uma tendência de alta. E isso aqui vai contra a tendência.
esse vale do gráfico é interessante de ser pelo menos apontado com curiosidade. Eu também não exploro isso com bastante, eu não me detenho muito nisso, mas para dizer o seguinte: há uma coincidência com a primavera de 89 e a instabilidade na Praça da Paz Celestial. Então, a gente pode ver refletido um cenário de tumulto social e o impacto disso para o fenômeno econômico. É algo sintomático que os textos legais, eu pude fazer uma pesquisa, uma busca de documentos legais no chinês. O acesso à Liga me possibilitou fazer um esforço de tradução muito grande nesse meu trabalho, e é recorrente a ideia de que a estabilidade política é algo colocado pela liderança como algo importante para o desenvolvimento econômico. Sem explorar isso muito mais em detalhes, eu só ilustro para chamar um pouco a atenção. No meu trabalho, os procedimentos, não sei se metodológico, mas as fontes, né? Eu recorri a que material para elaborar esse tipo de estudo? Eu fui a fontes terciárias, definido, ferramentas de busca na internet, bibliografias que eu tive acesso apresentavam no pinyin do ideograma chinês, a referência a alguns textos legais, e pela minha facilidade do idioma, que obviamente não é fluente, eu não tenho a pretensão de ser fluente, mas eu tenho algum trânsito, eu consegui, eu lia, eu pegava no próprio Google, na ferramenta de internet, eu digitava pelos caracteres e pude identificar os documentos legais. Ao final da minha dissertação, tem uma lista vasta desses textos. Então, fazendo bastante busca e tradução. E aqui, fontes secundárias, outras bibliografias que serviam de estratégia básica para saturação, para saber se o caminho que eu estava percorrendo era esse mesmo. E alguns textos legais históricos. Os documentos históricos, os mais relevantes que eu cito, é a Carta de Fundação do Partido Comunista Chinês, de 1921, que estabelece um programa de organização da sociedade de cima a baixo. A gente vê uma fronteira pouco definida entre público e privado, entre Estado e sociedade. Na verdade, todos os espaços coletivos, sejam hospitais, escolas, espaços de trabalho, eles tinham, como definido na Carta Constitucional do Partido, que organizar comitês responsáveis por diferentes temas, um deles é a segurança. Então, se a gente pudesse pensar, é a sociedade civil organizada para praticar a sua própria segurança. Então, um pouco o que a gente chamaria hoje de milícia. Não querendo dizer, milícia está muito carregado semanticamente, como a gente sabe hoje, mas só para ilustrar um pouco uma ideia do que a gente está falando. Então, assim, de 78 para frente, se a gente viu que o próprio Exército Vermelho tinha interesse em esmagar as polícias, então a gente não tem polícia como forças burocráticas estatais, como a gente concebe, fardadas, com patrulha, com central de chamado de atendimento, nada disso. Então, esse policiar que eu chamo pressupõe uma dimensão muito mais aberta do que só a polícia. A polícia é de caráter público, um aparato formal, tem o salário público definido pelos salários pagos pelo Estado, que gozam de autorização de uma comunidade para fazer o uso da força física para a manutenção de uma determinada ordem interna, e com isso exclui os exércitos. Né? A ordem externa, tipo guerra, é outra coisa. Pessoas autorizadas para regular então a definição de bem e policiar, então, pressupõe dimensões da vida em sociedade. Extravasa um pouco essa... Então, a minha preocupação em elaborar um estudo, né? A gente sabe que na sociologia a gente tem que ter cuidado com o conceito, mas o conceito tem que ser considerado com relação ao contexto social e cultural de ocorrência desse elemento de análise, não pode ser retirado. Então, o observador interessado, eu uso aqui a passagem de Boaventura, deve relevar o que Boaventura denomina a hermenêutica diatópica do esforço de tradução. A tradução não pode ser inocente. No mundo ocidental, quando se fala de Estado, o sentido escrito pensa-se uma entidade distinta do resto da sociedade. E aí eu coloco o seguinte, basicamente de 49 a 78, os mecanismos formais de direito não floresceram na China. Aí depois disso, sim, a própria Constituição hoje vigente é de 82. Foi emendada 3 vezes depois disso. Existe uma lei regulamentadora do processo legislativo. Muitos analistas do processo legislativo chinês criticam, dizendo que isso aqui é muito confuso. As instâncias mais executoras legislam e controlam, fazem controle de legalidade dos seus próprios regimentos. Então é bastante complexo, não é algo muito simples de ser estudado e também não foi explorado em profundidade, mas só para ilustrar. Leis de organização dos tribunais da China é de 79, o Código de Processo Penal é de 79. Então,
Para falar de um sistema legal, eu problematizei na minha dissertação o conceito de racionalidade. Comparando um pouco no referencial de Weber e tudo, direito com poderes de resistir a uma dupla... Isso aqui é uma passagem que está em Boaventura de Grotius, né? Que diz, bom, que há uma tendência absolutista ligada à preocupação com o direito de propriedade e uma tendência anti-absolutista ligada ao direito de resistência. Isso parece algo presente para dizer, essa racionalidade ela está muito calcada no que a gente pensa do direito no mundo ocidental. Direito para eles lá seria algo diferente. Eu não chego a definir, não é a pretensão definir o que é o direito para eles, mas eu elaboro um exercício de despensar um pouco o direito, como a gente consegue, para tentar se aproximar de algo que é muito diferente. Evitar, então, armadilhas epistêmicas, esse olhar inadvertido só vai conseguir ver a imagem reversa de si mesmo. Se a gente lançar os nosso olhar com preconceito daqui, a gente vai ver só o que a gente busca previamente. O direito no mundo ocidental é tributário do direito natural, associado à recepção do direito romano e ao surgimento do direito feudal, direito dominial, direito urbano e alexo mercatório. O projeto de racionalização conta então com distinções antinômicas de autonomia, submissão, liberdade, dependência, regulação, desregulação, bem e mal. Para acessar a experiência chinesa, a gente deve pensar que há novas tensões entre regulação e emancipação. Aí a gente vê essa fronteira aqui, muito à la Weber, entre justiça e administração. Aqui é uma interrogação, sem procurar resolver essa questão taxativamente. Experiências culturais diversas daquela do Ocidente, a questão da inexatidão da linguagem na própria China. A gente fala de esquerda e direita, uma expressão do chinês para o nosso mais ou menos é esquerda e direita. Sou eu. Eles falam assim, mais ou menos. Então para eles é semanticamente mais neutro do que o nosso sentido muito carregado. Autonomia do direito, antipoderes fáticos, ética diversa das normas do mundo. O nosso direito se pretende muito separado da sociedade, ele se pensa muito como uma ética diversa das normas do mundo, da vida. Então, assim, pensando o direito na China, não há esse valor arquetípico do direito, tal qual a longa duração, a longa construção histórica do direito no mundo ocidental. É um direito de uma outra matriz, não é que não haja, mas existe. Até no ano de 653, na dinastia Tang, já tinha um código legal que definia moralidades e relações. E hoje o centralismo democrático é tal que a gente não tem a separação dos três poderes. Então dificulta-se um pouco a noção dos limites ao poder de império, né? E uma ideia de uma judicialização autônoma fica como uma provocação. No contexto chinês, então, aí já citei Bailey, que fala de que a responsabilização não depende da estrutura da polícia, mas sim do sistema político encapsulado, da filosofia. Isso para dizer que você chega na rua, você vê um policial tratando o cidadão com bastante respeito, mesmo o cidadão exaltado em um pequeno incidente. Isso é uma cena que muitos estrangeiros visualizam, né? Pequeno acidente de trânsito, a polícia chega, os dois estão lá gritando entre si, daqui a pouco chega a polícia, os dois gritam, apontando o dedo na cara da polícia, eu olhava e falava, no meu país, eu não vejo essa cena acontecer. Mas a gente tem uma democracia aqui, e lá não. O que é isso? Então, assim, a responsabilização não depende, então, da estrutura da polícia, mas sim, da filosofia que move o sistema político encapsulado. Então, assim, para finalizar, a lei de polícia, em 57, existia, até que mas o papel social da polícia não era central no controle social. Era, nesse texto disponível online, a polícia aparece como uma ferramenta da ditadura democrática popular para suprimir contra-revolucionários, isso aqui é central, prevenir atividades contra atividades praticadas por criminosos, preservar a segurança pública e a ordem social, proteger a propriedade pública e os interesses do cidadão, não tem propriedade do cidadão, e defender a democracia popular. A centralidade é um caráter beligerante do papel, por isso que quando eu vejo a Polícia Brasileira Democrática falar de inimigo, eu vejo que nesse sistema eles chamavam de inimigos e eles eliminavam, porque era uma determinação política. Imagina que a polícia não tem inimigos, a polícia tem cidadãos e alguns infringem algumas regras que são presos. A lei de polícia de 28 de fevereiro de 1995, esse processo foi negociado desde 82, se não me engano, são 13 anos de negociação, até que em 95 a lei é promulgada. Não faz referência alguma à ferramenta da ditadura democrática popular, fala-se em salvaguardar a segurança do Estado,
manter a ordem pública, proteger a segurança e a liberdade pessoal, proteger as propriedades legais, aqui aparece a propriedade privada, e a propriedade pública, sem dúvida. Prevenir, impedir e punir atividades criminais. Prever algumas punições para abusos. Lógico que a previsão legal não denota que a prática vai ser exatamente como o texto legal prevê. E aqui eu finalizo com um quadro, só para situar a gente. Poder de polícia antes e depois. A ação basicamente informal no antes passa a ser de outro tipo. As duas são autorizadas pela comunidade. O caráter público e privado não fica muito distinto nesse primeiro momento. Aqui se torna mais... O público fica distinto, mais claramente, fronteiras mais claras do público e privado, na questão da segurança pública. A missão, então, agência privada informal contra violações e infrações não definidas em lei. Era bastante discricionário. E aqui uma polícia burocrática contra crimes definidos em lei. O meio utilizado, o espaço público sob forte vigilância comunitária, e aqui um tipo de patrulha policial profissional. E aí o fim da atividade do poder de polícia é o controle ativo da comunidade, fortemente endereçado a elas, e aqui o serviço policial ativo, ostensivo e reativo na sua dimensão, os chamados que ela recebe, como centrais de atendimento, 90, essas coisas que aparecem nesse contexto. E são essas as minhas... Obrigado. Então, vai preferindo a professora Clarissa Bareta Mendes, nossa coordenadora de estratégia sociológica. Enquanto eles estão organizando o PowerPoint, boa tarde a todos. Eu, em verdade, estou aqui substituindo o Bruno Morte, que é o autor do PowerPoint, do texto. Ele é meu doutorando, e vem trabalhando sobre ensino superior nos países BRICS. Ele se encontra no momento em Londres, fazendo um curso de inglês e também está como visiting researcher no Instituto de Educação da Universidade de Londres. Ele volta lá só em junho. Ele generosamente me convidou para apresentar o PowerPoint, colocou meu nome, mas o texto é dele, o PowerPoint é dele. Nós começamos a trabalhar, eu coordeno um grupo de estudos sobre a universidade, aqui vinculado ao programa de pós-graduação em Sociologia, e um dos temas que nós trabalhamos nesse grupo são transformações do ensino superior em perspectivas mundiais, ou seja, um dos trabalhos que eu faço sobre Bolonha, o estudo das transformações pós-reforma de Bolonha, e um outro tema que nós começamos a trabalhar é o ensino superior nos BRICS countries. Eu faço parte de uma rede de pesquisadores, fui convidada pelo professor Simon Schwartz a integrar essa rede e é uma pesquisa sobre higher education in the BRICS countries. Só que eu aí fui convidada para fazer a parte do Brasil. Né? Um grupo de pesquisadores trabalha sobre o ensino superior dos seus respectivos países. Tivemos em 2012, foi um seminário na Unicamp, foi um encontro dessa rede de pesquisa. Fizemos uma primeira análise dos resultados de pesquisa e eu acredito que nesse ano vai sair um livro em inglês e acho que vai ficar muito interessante, porque sobre cada país são vários temas. O tema que eu trabalhei foi demanda sobre ensino superior no Brasil. Eu tenho um texto sobre demanda no ensino superior na China, na Índia, na Rússia e na África do Sul. Os outros temas stakeholders, financiamento, ciência, tecnologia, inovação, pesquisa, são vários temas. Né? Então, é uma experiência bem interessante. E o Bruno seguiu trabalhando com o tema dos BRICS, ensino superior nos BRICS. A sua dissertação de mestrado dele foi sobre esse tema e agora ele trabalha com isso também no nível de doutorado. Então, eu vou apresentar, vocês me permitem, eu vou seguir o texto, porque eu não conheço os dados que ele está apresentando ali, para me sentir segura para falar sem o texto.
Bem, uma das primeiras coisas que ele chama a atenção é que no último quartil do século XX, início do presente século, observa-se em escala mundial transformações do ensino superior, resultado de dois fenômenos. Primeiro, o contínuo crescimento da demanda por formação superior, por outro, do crescimento de inúmeros processos de reforma, especialmente a China. Vocês já apresentaram, o Tom já mencionou sobre isso, né? Vem sofrendo um processo intenso de reforma no nível da educação e também da educação superior, mas também a Índia. Né? Bom, resultado dessa equação, a educação superior vem acumulando rápido e largo aumento das matrículas. Anteriormente, voltado para um público restrito, o ensino superior nas últimas décadas passou a incluir novos grupos sociais, que até então estavam à margem de qualquer oportunidade de acesso a esse nível de ensino. A partir da década de 70, o número de estudantes matriculados na educação superior no mundo quintuplicou, elevando-se de 28,6 milhões para 152,5 milhões em 2007. A expansão tornou-se particularmente intensa a partir dos anos 2000, com a incorporação de mais 51,7 milhões de novos estudantes. Ou seja, no momento nós temos mais de 160 milhões de estudantes nesse nível de ensino superior no mundo. Um outro dado interessante é que até 1970, 48% dos estudantes estavam concentrados na América do Norte e Europa Ocidental. A mudança fica mais sublinhada ao longo dos anos 90, quando a matrícula cresce muito mais rapidamente nos países de baixa e média renda. O maior crescimento da participação ocorreu entre países da Ásia Oriental e Pacífico. Bem, em paralelo a esse salto de matrículas, assistiu-se também nos últimos anos o crescimento da importância dos países chamados emergentes no cenário mundial. Beneficiados diretamente por fatores econômicos, pelo tamanho do mercado interno, capacidade de investimento interno, oferta de mão de obra barata e alto valor dos commodities, por políticas governamentais de alto pragmatismo, as determinadas economias cresceram mais que a dos países envolvidos, essa dos emergentes, e as projeções otimistas ganharam espaço em manchetes internacionais. A economia dos emergentes vai superar os Estados Unidos em 2015. O Brasil será a quinta maior economia do mundo em 2015, falta um ano. Economias emergentes crescem mais depressa. Euronews, Estado de São Paulo, Portal Alegre. Essas são as fontes de onde ele tirou esses números. Entre os países emergentes, um grupo de países vem ganhando particular destaque desde o início da década passada. Os BRICS, acrônimo utilizado para designar Brasil, Rússia, Índia, China, e recentemente foi incorporado à África do Sul por questões políticas. Esse acrônimo apareceu pela primeira vez em um paper da Goldman Sachs em 30 de novembro de 2001, assinado por Jim O'Neill. O paper destacava o tamanho da economia desses países e sua projeção de crescimento para as décadas seguintes. Em 2013, com a desaceleração do crescimento das economias desses países, novos acrônimos abrangendo outros países emergentes ganharam força, como o MIST, México, Indonésia, São Paulo e Turquia, CIVEX, Colômbia, Indonésia, Vietnã, Egito, Turquia e África do Sul. Bem, pode-se entender claramente a definição econômica desse agrupamento de países nesse diagrama. Se redesenharmos o mapa global em termos de disponibilidade, território, de população e de capital, PIB, as vantagens naturais dos BRICS os colocam junto dos Estados Unidos no centro. Então, países com um território maior que 2 milhões de quilômetros, país com maior PIB, país com população acima de 100 milhões, são indicadores que, digamos, são comuns aos países BRICS. Baseado nesses três fatores econômicos, entende-se por que esses países vêm sendo tão importantes na economia e geopolítica mundiais nos últimos anos. Não menos importante, vem sendo a participação dos BRICS no ensino superior mundial. Tom, desculpa, eu errei, não era 36 milhões, é 32 milhões, assim, dados da Unesco.
Por favor, eu não sei se esses dados estão todos corretos. Mesmo o Bruno tem bastante insegurança com relação aos dados, porque é muito difícil conseguir dados. Então, a Unesco retirou, por exemplo, todos os dados sobre taxa bruta de matrícula. Sumiram, não tem mais. Então, se busca em sites diferentes, ou CDE, mesmo na China, estamos indo atrás agora de dados na China, mas é um ponto que a gente traz os dados aqui, esses são da Unesco 2012, mas eu diria relativos. Bem, conforme dados da Unesco, o ensino superior no Brasil, na China e na Índia, entre 2000 e 2012, cresceu 249%. Crescimento acima da média mundial. As matrículas nesses países, somadas, passaram de 19,5 milhões em 2000 para 68,3 milhões em 2012. O maior aumento ocorreu na China, onde a matrícula cresceu 342,5%. No Brasil, 187% e na Índia, 203,3%. No gráfico, pode-se visualizar os maiores sistemas de ensino superior do mundo. China com 32 milhões, Índia com 28 milhões, Estados Unidos 20 milhões e Rússia e Brasil também, mais em 7,9 milhões e Brasil com 7,2 milhões. É importante destacar que hoje o ensino superior chinês tem mais alunos que todos os países europeus somados e China e Índia juntas respondem por 31,1% das matrículas mundiais. Hoje, 1 em cada 3 alunos do ensino superior do mundo estão em um desses 2 países. No entanto, as taxas brutas de acesso à educação terciária nesses países ainda são baixas e o acesso ao nível terciário permanece sendo um desafio para esses países. Aqui eu tenho preocupação também com os dados, porque no Brasil, uma das informações que a gente tem do INEP é que a taxa bruta de acesso ao ensino superior está em torno de 30%. Tá? E taxa líquida chega a 14,8%, 15%. Tá? Na China, a taxa bruta seria de 26,7%, na Índia 24,7%, também dados da Unesco. Tá? No Japão e Reino Unido, a taxa é de 61%, taxa bruta, né, de matrícula no ensino superior, França 58%, Estados Unidos chegando a 94,3%. Aqui também é importante destacar que a matrícula no ensino superior não envolve apenas matrícula em universidades, mas em qualquer um dos tipos de instituições que oferecem algum tipo de ensino pós-terciário. Né? Então, essa taxa, por exemplo, dos Estados Unidos envolve as community college, né? Que são aqueles cursos rápidos que concentram a maior matrícula. Né? Na Alemanha, por exemplo, já a estatística é bem diferente. Ali, a matrícula de ensino superior envolve só a matrícula regulamentar oferecida em instituições de ensino superior, digamos, do governo. Existe toda aquela rede de cursos tecnológicos oferecidos por indústria, né? Isso não faz parte da estatística oficial. Então, a gente sempre tem que ter bem claro, afinal, de onde vem a estatística e o que ela representa. Brasil, China e Índia sofreram um forte processo de crescimento da demanda para o ensino superior. China e Índia passaram por um processo de ampliação significativa do acesso à educação secundária ao longo dos anos 2000. A expansão da educação terciária esteve acompanhada do incremento do acesso à educação secundária nesses países. No Brasil, a expansão das matrículas na educação superior não esteve acompanhada de forma simultânea do crescimento do nível secundário. Ainda que a educação básica tenha sido o nível educacional que recebeu o maior incremento de recursos públicos na última década, o número de concluintes do ensino médio manteve-se relativamente estável ao longo dos anos 2000, depois de um forte crescimento no final dos anos 90. Quando comparado aos outros 2 países, o Brasil já apresentava, em meados dos anos 2000, uma taxa de acesso
aí interessante, taxa de acesso à educação secundária, ela é alta, mas o nível de conclusão é baixíssimo, são 52% apenas de alunos que concluem o ensino médio. Esse dado de taxa bruta de matrícula no ensino secundário revela o quê? Se digamos, a taxa líquida fica em torno de 49% dos jovens de 15 a 17 anos no ensino secundário. O que são esses 99,3%? Retardatários, pessoas com mais idade e que compõem também o EJA, né? A Educação de Jovens e Adultos. Bem, então um dos problemas que o Bruno aponta é a questão da demanda, né? O atendimento da demanda, ela vem crescendo, né? Isso significa que a matrícula cresce também, e nós vamos ver agora qual é um dos problemas que isso traz, que é quem financia esse crescimento da demanda, né? Quem financia o ensino superior? O que se observa no Brasil, na China e na Índia é a crescente participação do financiamento privado concomitantemente ao processo de expansão das matrículas nos últimos anos. Só que são modelos bem distintos. A China implantou o cost-sharing a partir do início dos anos 90 e também abriu o cenário, né, de oferta do ensino superior para as instituições privadas, segundo o Bruno, aqui chamadas MIMBAM, nos anos 2000, reduzindo a participação dos fundos públicos no financiamento. Mas aqui eu queria chamar a atenção, reduzindo a participação dos fundos no financiamento da massificação do ensino superior. Da massificação eles deixaram para o setor privado e investiram em World Class University, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? A Índia também vem implementando o compartilhamento de custos no financiamento da educação superior pública desde o final dos anos 90, reduzindo a participação governamental. Em paralelo, cresce mais uma vez as IES privadas, que, no entanto, não recebem ajuda do governo, e que em 2012 já respondiam por 59,8% das matrículas. O Brasil, em contraste, apresenta-se como um caso singular, caracterizado pela clara opção de manutenção de um setor público gratuito, totalmente gratuito, e que foi diminuindo sua participação das matrículas frente ao forte crescimento do setor privado desde os anos 90 até o início dos anos 2010. Ou seja, no Brasil, 72% das matrículas estão no setor privado e 28% nas IES públicas. Era 26, era 24, 26, aumentou um pouco, porque realmente o Reúne causou algum impacto na matrícula das IES privadas com o crescimento do número de cursos, a criação de turnos diferentes, então houve uma expansão, ela não é tão significativa, mas algum impacto, ele aumentou um pouco a matrícula do setor público e federal. Outro aspecto interessante, no caso do financiamento, vem sendo a diversificação das fontes de recursos para as instituições de ensino superior. No caso chinês em particular, essa vem sendo um forte imperativo com o objetivo da internacionalização. A Universidade de Xangai, a segunda universidade mais antiga da China, aqui trazendo um exemplo, né? Fundada em 1896, vem diversificando as fontes de financiamento nos últimos anos e incrementando sua autonomia universitária. 20% dos recursos são financiamentos regulares do governo, o restante é dividido entre 20% de financiamento governamental de iniciativas especiais, algumas políticas específicas, 30% de rendimentos oriundos de pesquisas, 15% de mensalidades e taxas e 15% de outras fontes. Então, digamos assim, é uma situação nova também na China e que nós não temos aqui. No Brasil, por exemplo, não há, e quando se comenta, a maioria é contra a introdução de cost-sharing, por exemplo, mensalidade nas instituições públicas, né? O que também vem acontecendo na Índia. Hoje nós estamos fazendo um parênteses, recebendo um professor da Itália, o professor Francesco Ramella, da Universidade de Turim,
na área de sociologia econômica, ele estava contando que na Itália o ensino é praticamente todo público, mas ele é pago. Né? Ele estava falando, inclusive, os valores bastante altos de mensalidades que os alunos pagam. Anual. Bem, agora um caso que eu acho importante destacar, que é uma mudança extremamente significativa na China, que são os desafios da internacionalização e da criação das World Class Universities. Então, além dos desafios de atender uma demanda crescente do financiamento, esses países vêm enfrentando importantes questões acerca desse processo de internacionalização e o estabelecimento de World Class University. A noção de World Class University não é particularmente nova em si, mas foi popularizada nos últimos 10 anos, principalmente devido ao crescimento da importância dos contraditórios rankings globais de universidades. A China é um dos países emergentes que mais vem aumentando sua participação, com o intuito de internacionalizar cada vez mais seu sistema de ensino superior. Dentre as medidas que vêm sendo adotadas, eu achei super interessante, pode-se destacar ensino bilíngue. Nós pensamos aqui em internacionalização, mas nas áreas exatas e nas biológicas, se eu não me engano, já há iniciativas de ensino bilíngue, aqui na UFRGS, na nossa universidade, mas em outras áreas estamos longe disso. Cursos de inglês, programas de intercâmbio, summer schools, que acho que é uma iniciativa que o Zé Vicente está introduzindo aqui no ILEA também. Incentivo à vinda de alunos internacionais, nós estamos começando. Publicação de artigos em importantes revistas de renome internacional, também temos, mas o que eu achei ainda, recrutamento global de professores. Isso nós ainda temos muito pouco aqui no Brasil. Uma importante iniciativa chinesa para a construção das World Class Universities vem sendo o projeto 985 de 1998, que sucedeu o projeto 211 de 1995. No 70º aniversário da Universidade de Pequim, que foi em maio de 98, o presidente da China, Jiang Zemin, declarou que a China deveria ter algumas World Class Universities, que resultou nesse projeto 985. E o principal objetivo é desenvolver universidades de pesquisa intensiva de classe mundial. E agora vem a questão interessante, quer dizer, eu interpreto assim, uma opção política, né, de abrir a massificação do ensino superior para o setor privado, enquanto que o governo vai se concentrar na construção das World Class Universities. Na primeira fase do projeto, de 98 a 2003, aproximadamente 2,3 bilhões de dólares do governo central foram alocados em 34 universidades, além de um montante adicional oriundo dos outros governos provinciais, locais e outras agências. As primeiras 9 do topo da lista receberam quase 50% do valor total. A segunda fase, 2003 a 2007, outros 3,1 bilhões de dólares foram destinados para 39 universidades. E a terceira fase, que segue até hoje, as mesmas universidades receberam mais 4,9 bilhões de dólares. Eu não sei quantas universidades a China tem, eu vou olhar isso, mas 39 são top de linha World Class Universities. Bem, finalizando, o acesso permanece um importante desafio para o ensino superior nesses países, quando as taxas são comparadas aos dos países do G7. Apesar do forte processo de expansão pelo qual vem passando o ensino superior nesses países, ele ainda é bastante excludente e atende uma pequena parcela das suas populações. A oferta e financiamento do ensino superior vem deixando de ser unicamente responsabilidades e tarefas do Estado. A busca por novas estratégias de financiamento tem se mostrado um dos principais focos dos países emergentes que expandem sua educação superior. China e Índia passaram, nas últimas
nas últimas décadas por uma redução relativa dos financiamentos estatais e cada vez aumentando mais a participação do setor privado na oferta de vagas, além do compartilhamento de custos das instituições públicas. Mas China